programa O Mundo da Criança de hoje. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Doutor, nós tínhamos uma participação pelo telefone, mas nossa parte do telefone, da técnica aí, está por um momento de reformulações e tal. Ele não conseguiu colocar. Mas é quando a gente estava falando da questão lá da novela, né, do fim do último capítulo, mencionando aqui um bom exemplo do que a gente percebeu dentro do final da novela, com relação ao perdão e tal, e um telespectador questionando um pouco o nosso ponto de vista com relação à questão da família apresentado nesse processo todo. Eu acho que, a minha opinião particular, eu não acompanhei sempre também, porque eu tenho Conexão, que é muito mais interessante do que a novela da Carminha, embora o último capítulo foi realmente unânime, mas não vejo nada de bom de modelo de família na novela, realmente não foi. Na minha opinião não foi, porque você teve um cidadão que mantinha relacionamento com 3 mulheres, né, e acabou se casando no final e tudo bem, uma grande festa. Quer dizer, na época de Salomão talvez isso fosse algo assim, né, para ser seguido. 700. Então o Cadinho teve só 3, né, estaria bom, mas a gente sabe que não é essa a realidade, né, e não é esse o modelo que nós cristãos queremos. E depois nós temos uma outra questão também, a outra moça lá, a Sueli, que casou com 2, né. Então, partindo daí já não dá. A Carminha era casada com o Tufa, mas tinha o cunhado, né, que mantinha um relacionamento também de amásia. Então não dá, realmente para a família. Acho que não foi bom não. Agora, o que eu entendo é que a gente deve pegar, seja de Globo, de qualquer emissora que seja, de qualquer coisa na vida, aquilo que a gente entende que é bom, né, e aquilo que a gente tem como uma formação de princípio. E aí a gente entende que esse modelo do perdão é algo interessante, que foi algo justo dentro desse processo todo. A minha opinião é essa. No finalzinho, né? No finalzinho. O telespectador, na verdade, ele não sabe exatamente a dúvida, ela foi transmitida aqui para que a gente falasse sobre a família, né? E é claro que nós estamos aqui fazendo o mundo da criança porque nós, claro que defendemos a família. Agora, não dá para esperar de nenhuma emissora ou de nenhum programa que tudo seja construtivo e que tudo seja santo, que tudo seja realmente divino, né, Marco? Porque o aspecto é muito mais comercial do que conceitual. A preocupação da empresa, o Ibope, independente, o número do Ibope, independente do conteúdo que ele vai transmitir a cada família. É claro, e eu concordo com o telespectador, que esses conceitos são de risco, porque a televisão, ela faz parte hoje da casa, é um elemento que traz, assim como de maneira menos intensa a internet e tal, mas a televisão, a criança aperta o controle e muda para canal que ele achar interessante e ele vê, claro, e o telespectador tem razão, coisas favoráveis e coisas desfavoráveis. E cabe a nós, a família, dependendo do conceito de cada uma, que também é variável, e algumas famílias acham que tudo pode, tudo é normal, e que o filtro será determinado pela própria criança com o crescimento. Então isso é alguma coisa muito pessoal, familiar, da maneira de enxergar cada situação e cada princípio que a vida oferece. Na verdade, o aspecto bíblico é que nós devemos instruir os nossos filhos no caminho que devem andar, confiando de que até que ele se envelheça, não se esqueça do fato. O outro aspecto em relação é que os pais não devem provocar ira em vossos filhos e criar-os na doutrina e admoestação do Senhor Deus. Então tudo isso a gente conhece, mas o telespectador há de entender que há uma variabilidade de valores muito grande na sociedade e que isso às vezes realmente traz algumas dúvidas para todos nós, né? É verdade. Então está aí o nosso ponto de vista dentro dessa problemática, esta polêmica. Que nós não sabemos se é problemática, se é uma solução, mas é um contexto que existe e o telespectador tem toda a razão em fazer esse tipo de questionamento. E a gente até chamou isso, né, o que nós achamos de interessante, eu particularmente, foi o momento do perdão. Eu acho que cada um vai achar se existiu alguma coisa boa
ou se tudo foi ruim. Eu confesso que não assisti a novela, às vezes alguns pedacinhos ao longo do tempo, então sabia quem era uma ou outra pessoa, esses nomes que você mencionou eu não conheço, mas ontem a gente gastou um pouquinho de tempo para ver, sabendo, mas e aquele, quem é esse e tal. Até para não ficar alienado no dia seguinte, né? Saber das coisas que estão acontecendo. Porque a gente assiste às vezes o futebol do Corinthians, que é ótimo, mas a gente assiste também do Bragantino, né? Do América do Rio, porque está ali, está à disposição. Então, há coisas boas e há coisas ruins, e aí o filtro acaba sendo pessoal, né? Aliás, por falar em coisa boa, que gol foi aquele do Neymar, hein, na quarta-feira? Maravilhoso. Você está de parabéns como santista. Isso aí certamente só foi visto por, deixa eu lembrar, um jogador do Corinthians aí. Nesse calibre, complicado, hein? Melhor a gente voltar para o mundo da criança. Vamos falar. Geraldão. Nossa. Geraldão fez muitos gols daquele tipo. Ali no Corinthians, eu vou falar. Eu nem vou mencionar, o Sócrates é capaz de ter feito, mas Geraldão acho muito mais. Olha, doutor, o senhor está virando um Forrest Gump, Mas vamos falar sobre isso que a gente queria mencionar um pouquinho, sobre o horário de verão e conversar com você, papai e mamãe. E o horário de verão, ele roda mais rápido ou não? Roda mais rápido. Ainda não estamos no horário de verão. Isso é uma dúvida assim que alguém chamado Sebastian, conhece? Sebastian, trouxe. Parece, doutor, me explica, parece doutor. Parece que o relógio está andando mais rápido porque não dá tempo de fazer mais nada. Realmente, se tudo andar mais rápido, nós não vamos perceber, né, Marco? Mas a vida está corrida mesmo. Deus tem sido bom, Deus tem sido bom, está acelerando. Mas aí nós estávamos falando assim sobre o relacionamento dos pais, principalmente com os bebês pequenininhos, o entendimento de que o relógio mudou para a mamãe, para o papai, o horário de emprego, o horário de acordar, o horário de refeições, etc. Mas que para o lactente, bebê primeiro mês, segundo mês, aquele que mama no seio, não mudou o horário, né? Ele continua dentro do seu ritmo biológico e que você vai ter que fazer uma adaptação a isso, vai sofrer um pouquinho, vai cansar um pouquinho mais, a mãe vai ficar um pouco mais cansada, em vez de trabalhar 24 horas, vai trabalhar 25. 25. É uma coisa interessante isso. Mas, então nós estamos Agora, para quem não faz nada, doutor, por exemplo... Fica mais fácil, né? Quem não faz nada, fica uma hora sem fazer nada. Uma hora a mais sem fazer nada. Isso é uma glória. E uma situação que nós falamos que isso pode demorar 1 ou 2 semanas para que isso seja adaptado. E você, papai e mamãe, não tenha pressa. Então, comece a observar alguns sintomas desde o adolescente jovem, que muda o seu ritmo, acordar mais cedo, ele que acordava às 6h30, vai acordar às 5h30. Rapaz. E alguns acordavam às 6, vão acordar às 5. Ó, gente, isso faz diferença no dia, na vida da criança. Então, não tenha dúvida que algumas coisas vocês podem observar que vai ser diferente. Pode perder o apetite, pode ficar mais sonolento. E uma coisa... Doutor, uma curiosidade do adolescente, né? Por exemplo, se meu filho, acordando às 6, já dormia a tarde inteira, almoçava, às vezes nem almoça, já dorme e acorda às 6, agora há uma possibilidade de dormir até já virar 24 horas? Vai dormir um pouco mais, né? Já inverna? E aí ele vai ficar vendo a internet na madrugada até um pouquinho mais. Então, esse é o aspecto que precisa ser trabalhado em casa, que nós estamos comentando aqui. Mas você falou alguma coisa do apetite, é isso? Perde o apetite, mas a criança muda o comportamento, que ele fica irritado. A criança chora mais, fica irritada, cansada. Então, você tem que ter aí um zelo com isso, um cuidado com isso, uma abordagem com isso, sabendo que essa mudança de horário não é só favorável no aspecto de que você vai ter mais sol à tarde, você vai poder andar um pouquinho mais na esmeralda, não. Você pode ter toda uma situação de desconforto para a criança, desde o pequenininho até o adolescente. Mas o que fazer? Vamos dar algumas outras dicas e aí o que fazer para tentar evitar um pouquinho essa excitação, essa mudança de comportamento, essa irritabilidade. Os chás e os cafés têm estimulantes, têm cafeína, como também o chocolate, e você deve evitar um pouco o consumo disso. Quer dizer, reduzir isso é uma boa, para você se adaptar ao novo horário. Então você que às vezes toma café à noite, ou costuma tomar chá, às vezes o chá
ele é tido muito assim, um chazinho não faz mal para ninguém. Toma um chazinho para dar uma descansada. Mas ele tem cafeína também. Aí, ó. Ele tem cafeína também. Então, você tem que realmente trabalhar com isso, tomar cuidado no horário do café, do chá, para evitar os exageros. E outra coisa assim, interessante... Isso aí não tem risco, para mim não tem risco. Os exercícios físicos extenuantes. Então, isso vale para a criança, porque às vezes a criança está assim, tem judô, tem outros esportes, futebol, etc. Mas você tem que lembrar que essa criança dormiu menos. Dormiu menos. Dormiu 1 hora menos. Então, cuidado lá, mesmo o professor de educação física, o professor da escolinha de futebol, ou até mesmo os nossos adversários lá na chácara, né? Tem que lembrar que tem que diminuir um pouquinho a bola, aquele que corre muito, porque isso exige um pouquinho mais e acaba oferecendo algumas desvantagens para a saúde da criança. Então, tomar cuidado, lembrar que os exercícios físicos mais pesados, mais fortes, tá em escolinha, essas escolas de luta, etc., realmente pode prejudicar. E nesses exercícios, até o balé, por exemplo, em que a menininha vai lá brincar, vai dançar, ela pode não ter o mesmo rendimento, porque ela está um pouquinho cansada, não dormiu tanto, e nessas 2, 3 semanas iniciais, você tem que ter um pouquinho de paciência com ela também. Em resumo, coisa chata é horário de verão. Né? Muda tudo, não se sabe para quê, para economizar quanto? 4, alguma coisa? Ele não sabe quanto a gente pode gastar com a saúde, né? Isso eu acho que não entra no cálculo. Mas o outro aspecto, assim, evitar o excesso de comida. De comida no jantar ou ir dormir sem comer, né, doutor? O excesso de comida acaba realmente... O que acontece? Você come demais na janta, quer dizer, aumenta a circulação para digerir, para absorver, aumenta a circulação lá no intestino e aí você tem uma dificuldade, uma diminuição do sangue nos músculos, no cérebro, etc. Então você vai ficar mais irritado, mais cansado ainda por isso. Então, aí e principalmente para a criança, o pré-escolar, o escolar e mesmo o adolescente, você que dá muito valor à alimentação, dá muita atenção nessas 2 primeiras semanas, 3 primeiras semanas, o quanto de comida está comendo, qual a qualificação da comida, cuidado com os óleos e gorduras, procurar usar um pouco mais de fibra e não esquecer de oferecer água. Às vezes até o adolescente precisa ser lembrado, toma água, para que ele que vai gastar um pouquinho mais de energia, vai dormir menos, o seu metabolismo vai mudar, vai aumentar o consumo de água e ele precisa se hidratar um pouquinho mais. Então lembrar da oferta de líquido, principalmente água, que você pode insistir um pouquinho. Toma cuidado um pouquinho com sucos ou mesmo refrigerante, porque isso tem açúcar. E aí a criança com essa mudança, mais sonolenta, mais quieta, ela pode perder o apetite. E se durante o dia tomar muito suco, ou pior, se tomar refrigerante, haverá uma diminuição maior do apetite dessa criança. Então, é a água mesmo que deve ser oferecida, as refeições normais, com um pouquinho de cautela na hora do preparo. Então, essa em relação à comida. Nós temos outras dicas que você pode... É uma coisa interessante isso aí em relação às crianças, sabe? Você que dá banho nas crianças, ou você toma banho, né, todo dia, evitar Espera-se que sim, né? O banho muito frio ou muito quente também. Você é um fator que leva aí a um consumo diferente, a uma mudança do metabolismo, e aí você também pode piorar essa situação em relação ao horário de verão. E ainda mais... Então nessa situação o humor não é adequado. Mas não pode deixar de tomar banho. Toma um banho de água morna, tá legal, senão depois aí você vai causar um problema intrafamiliar mais sério a hora que for dormir. E outro aspecto aí é aquele que você vê filme, fica aí horas aí antes de dormir assistindo o filme, ou lendo os livros e tal, que você tenha cuidado com isso. Você lembra que você está 1 hora a mais no pedaço. E aí você ler livros ou ver filmes muito estimulantes nas horas que antecedem o sono, isso vai prejudicar o seu sono. Então isso vai prejudicar, você vai dormir mais tarde e você tem que lembrar que você vai acordar mais cedo. Então a sua adrenalina vai estar mais alta e aí realmente você pode estar aí com um prejuízo a mais que vai tornar o seu dia mais cansado, mais indisposto, né?
Então essas situações são aquelas que a gente queria mencionar em relação ao horário de verão. E mais alguma coisa que a gente poderia pôr na tela para que a gente pudesse ver que, sabe, isso aí é às vezes assim incontrolável, né? Situações de estresse você não controla. Mas se você puder administrar isso para o final da tarde é melhor. É aquelas situações que dão dúvida, que você sabe que vai se chatear, espera aí 1 ou 2 semanas para você entrar num ritmo melhor, seu metabolismo está melhor, você poupar um pouquinho o final da tarde para você ter essas situações que mais incomodam. Então, o que a gente queria trazer uma mensagem em relação a isso, é que o horário de verão para a criança não é uma coisa assim que ele tem uma adaptação, o que ele entenda que está acontecendo. A criança não é assim. Ele está no horário dele, ele está no horário biológico dele, ele está no horário do ritmo, da alimentação dele, das mamadas dele, do banho dele, do sono dele. Então, isso não muda para a criança. E você, pai, mãe, principalmente as mães, uma mensagem para as mães que ficam mais cansadas, que vão ficar um pouquinho mais cansadas ainda durante este horário, e que têm uma responsabilidade com os filhos, e que precisam fazer isso, aquilo, e precisam dar conta de outras coisas. Você tem que entender que o filho não mudou o horário dele, ele tem mais dificuldade, ele realmente precisa de um ajuste que a própria família tem que dar. Então a proposta é motivar você a pensar no horário de verão em relação ao seu filho, e quanto mais ele for de menor idade, mais atenção você deve dar. Lembrar dos adolescentes que já dormem pouco, que já tem aquela situação, como o Marcos mencionou, de sono, tal, eles vão ficar mais cansados e vão provocar uma situação, vão provocar mais em casa, que uma das coisas que o adolescente sabe fazer é provocar. Né? Então ele vai dormir mais, você vai ficar mais chateado, mais bravo com ele, levanta cá. Eu às vezes brinco com o Gabriel, 2 segundos em pé, vamos lá, como se fosse tiro de guerra, 2 segundos em pé. É duro, cara. 2 minutos, 20 minutos. Mas então aí, esse é o programa do horário de verão, Marcos, e é um alerta para você, telespectador, em relação às mudanças biológicas que podem ocorrer na criança. E lembrando, hoje, dia 20, né, esse sábado, dia 20, então, à meia-noite, ou seja, para o dia 21, à meia-noite deste sábado, você deve adiantar o seu relógio em 1 hora. Então, não se esqueça, senão, amanhã, por exemplo, você vai chegar na missa atrasado, no culto atrasado, então, fica atento. Meia-noite, você coloca a 1 hora a mais. Não é isso, doutor? Sem erro, né, Marcos? Aí, também, se você for dormir já teve um domingo que eu acordei, fui pro culto, cheguei lá, estava no finalzinho, mas cheguei lá bem. Não foi nada, não tinha mudado o relógio, verdade. Você pode, assim... Então, que eu gosto é ir no culto. Eu entendo isso. Você... Também, se você for dormir às 10, você pode já adiantar para as 11. Já pode, não pode. Pode. Desde que você não vai fazer nada, né? Vai dormir realmente. Porque se for tiver alguma atividade, aí você não mexe no relógio, não. Até meia-noite. Até meia-noite, Falou, meu grande. Vamos? Finalzinho do programa, ganhamos um fundo. Maravilhoso, né? Isso já é um prenúncio para a próxima semana. Claro, é melhor deixar aí, segurar onde firma aí. Para que no próximo sábado a gente tenha a mesma situação. E de fundo, o mundo da criança, para lembrar que as pessoas estão assistindo o mundo da criança. É isso aí. Ok, doutor. E a gente chega no final do programa de hoje, agradecendo você pela audiência, pela participação, e nós estaremos de volta na semana que vem com mais um tema para você aqui no nosso Mundo da Criança. Quero aproveitar e te parabenizar mais uma vez. Essa semana foi o Dia do Médico. Parabéns, obrigado. Felicidades, que Deus o abençoe. E muito obrigado aí pelo seu trabalho e pela sua dedicação à nossa cidade, doutor, e para as nossas crianças. Eu, com certeza, recebo de maneira e estendo a todos os nossos colegas médicos, né? E desejando que cada um esteja recebendo da TV Marília, do Marcos em particular, os cumprimentos pelo Dia do Médico. Okay, é isso Marcos? Aí, ok. Mas... É isso. Ficou muito alegre, ficou feliz. Tá bom, vamos terminar com tudo azul. Deixa eu só falar, tudo azul é assim,
meu querido papai e mamãe, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Ótima semana a todos nós. Deixa eu só dar uma informação que eu fiquei sabendo no finalzinho da manhã hoje. O Maquinho estava goleando o Corinthians. Não. Verdade, verdade. Olha que coisa, que exemplo para o time maior nosso aí, hein? Isso aí é no videogame. Não, pior que não. A todos uma ótima tarde, ótimo fim de semana, boa semana e até a próxima. Um abraço para Vanessa, nossa companheira de TV Marília, gente finíssima. Tchau.